Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, celebramos no dia de Pentecostes a efusão do Divino Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre a Igreja reunida, conforme a ordem do Senhor. Muitas vezes nós não nos damos conta. Sabemos que o Divino Espírito Santo é a terceira pessoa santíssima da Santíssima Trindade, mas nem sempre nos damos conta de sua ação. Nós ouvimos, na sequência, antes do Evangelho, um dos pontos nos quais marcamos um dos trabalhos do Divino Espírito Santo. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Quer dizer, mesmo aquilo que de bom que fazemos, sem a luz do Espírito Santo, não bem fazemos. Portanto, é necessário o Divino Espírito Santo em nossas vidas, e é necessário recebê-lo. E muitos pensam que basta receber o sacramento da crisma, o sacramento da confirmação, que de fato é a nossa entrega à ação do Espírito Santo, que então ele, a partir daquele momento, passa a agir em nós. O Espírito Santo, já foi dito na Palavra de Deus, simbolizado em uma pomba, com seus 7 dons, com suas chamas que descem sobre os discípulos e que desce sobre a igreja. Estes 7 dons simbolizam todos os milhares e milhares de dons que o Espírito Santo quer derramar sobre nós. Mas recordemos do simbolismo da pomba. Os santos pais, no início da igreja, diziam bem claro: ela é uma pomba. A pomba é um animal dócil, que se assusta com qualquer barulho, com qualquer sujeira, com qualquer imundície, e voa para longe. E então os pais da igreja, no início da igreja, diziam: o Espírito Santo muito bem foi simbolizado por uma pomba. Ele fecundou tudo quando o Senhor criou os céus e a terra. Assim diz no Gênesis. No início de tudo, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Esta é a tradução que nós utilizamos, pairava sobre as águas. O texto original diz: fecundava as águas. E então o Espírito Santo é este que fecunda, este que faz gerar vida. Ainda ontem celebramos a vigília da festa de Pentecostes, ontem à noite. E alguns bravos, corajosos, mesmo com o frio, vieram. Para quê? Para já se prepararem para estar mais bem dispostos hoje, não só para ouvir a palavra de Deus e receber o corpo e sangue de nosso Senhor, mas também para estar mais dóceis ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, ele tem um papel muito singular entre nós na igreja. O Senhor disse que enviaria, após a sua volta ao Pai, o Espírito Santo. Para quê? Para ser o Consolador, para ser o advogado, para recordar tudo aquilo que Jesus havia ensinado, para falar por nós nos momentos de dificuldade da fé, para gerar em nosso coração, em nossa alma, a fome e a sede de Deus, para que sejamos realmente um povo de santos, profetas e reis. E então nós começamos a analisar o quão dócil temos sido ao Espírito Santo. Recordem a oração que rezemos antes da Santa Missa: o Vinde, Espírito Santo. Quantos que já não sabem mais esta oração, que deveria ser diária, que deve ser diária? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Amor ao Pai, amor ao Filho, amor ao Divino Espírito Santo. Porque é somente este amor, quando nós recebemos em nossa vida e acolhemos este amor,
que pode saciar a nossa fome e a nossa sede. Ainda ontem recordava daquele momento em que Cristo encontra a samaritana junto ao poço de Jacó, e ela buscando água, e Jesus dizendo: eu sou aquele que pode dar a água viva. E Jesus dizendo: aquele que me receber, receberá o Espírito Santo, e do seu interior brotarão rios de água viva. Água viva, não água morta, não água parada. Portanto, a fé não é uma água parada, não pode ser uma água estagnada, porque toda água parada cria limo, sujeira, bactéria e mosquito, e gera doenças, e por fim a morte. Mas a água viva é aquela que jorra, aquela alegria que dizemos do Evangelho, a alegria de saber que o Pai, o Filho e o Espírito Santo me amam, e o Pai, por amor a mim, enviou seu Filho. O Filho, por amor ao Pai e a nós, entregou a sua vida. O Pai e o Filho nos amam tanto que nos enviaram o Espírito Santo para permanecer na sua igreja, para recordar tudo aquilo que Jesus falou, para nos dar a força necessária de vencermos o nosso egoísmo e o nosso amor próprio. O nosso amor próprio é o que muitas vezes faz morrer o amor de Deus em nós. Por isso, já São Lucas vai recordar nos Atos dos Apóstolos que nós não queiramos resistir ao Espírito Santo. Diz ele: não queirais resistir ao Espírito Santo. Ou seja, não se oponham à ação do Espírito Santo. De igual modo, São Paulo, na carta aos Efésios, vai dizer: não contristeis o Espírito Santo, não o torneis triste, não o torneis triste. Não contristar o Espírito Santo. Por último, também São Paulo diz: não expulseis o Espírito Santo. Qualquer igreja que procura resistir ao Divino Espírito Santo, que procura contristar o Espírito Santo, que procura expulsar o Divino Espírito Santo, já não tem mais o Espírito Santo em si. E aqui digo igreja, ou seja, nossas paróquias, nossas comunidades, nossas dioceses, quando já não ouvimos o Espírito Santo, quando já não deixamos ele agir, quando fazemos de tudo para nos opor a ele, então ele parte e não permanece entre nós. Qual é o momento em que o Espírito Santo é expulso de nossas vidas? O momento singular que isso acontece é pelo pecado mortal. É quando dizemos: não quero, não te amo, não te obedeço. Quando dizemos isto a Deus, e aí há o pecado mortal, quando deliberadamente, sabendo o que é certo e o que é errado, nós, sabendo o que é certo, sabendo o que é da lei de Deus, dizemos: não quero. Significa que aqui o Espírito Santo não pode se aninhar neste coração, e então perdemos a graça de Deus. Ele que traz consigo todas as graças, todos os dons, todas as bênçãos. Aqui se percebe: o Espírito Santo não está presente. E assim vemos tantas comunidades, tantas paróquias, tantas dioceses que vão morrendo. E lá já não há mais dons sendo distribuídos. Por quê? Porque mataram, aqui o mataram é figurativamente, mataram a presença do Espírito Santo. E então se nos tornamos não mais a Igreja de Cristo, mas a minha igreja. E a igreja não é nossa, nós fazemos parte dela. Nós somos membros deste corpo, cuja única cabeça é o Senhor Jesus. E se não deixamos a cabeça pensar por nós, cada membro faz o que quer. Mas, para que não haja essa divisão, a palavra de Deus nos diz
Este Espírito Santo vem para distribuir seus dons, como ouvimos São Paulo dizer, para distribuir os dons, ministérios, para todos os membros, cada um de acordo com a sua capacidade e vontade de acolher Deus. E então diz São Paulo: nós que formamos um só corpo, embora sejamos muitos, já não somos dispersos, já não somos uma coisa ou um ajuntamento de gente. Nós somos membros do mesmo corpo. E cada membro vai receber os dons e graças de acordo com a necessidade da igreja. E estes dons e graças que o Espírito Santo distribui não são para mim e não são para ti, são para nós. E aí nós podemos ver se em uma igreja há a operação do Divino Espírito Santo. Quando todos os membros acolhem a Deus em sua vida e então passam a usar os dons que receberam em benefício de toda a igreja. Quantos que já se sentiram chamados, por exemplo, para a catequese? Conheci há tempos atrás alguém que dizia: eu me sinto chamado para a catequese, eu até conheço bem a doutrina, mas eu não tenho coragem de dar catequese. Ora, essa coragem vem do Divino Espírito Santo. Se tu te entrega a Ele, se tu te entrega à Santíssima Trindade, então tu recebe também essa coragem. Mas o que está aqui por trás? Está aqui a ideia de que nós fazemos coisas. E quantas vezes nós vemos também em comunidades que já morreram, alguém diz assim: mas a minha mãe, o meu pai, o meu avô, o meu parente, aquele fazia um monte. A pergunta que a pessoa devia fazer: e por que tu não fazes? Por que eu não faço? Por que eu espero os outros? Por que eu não me entrego ao Espírito Santo para deixar Ele agir? Nos tempos em que vivemos, revivem antigas heresias, nos quais se pensa que a ação do Espírito Santo é rolar, cair, gritar e balbuciar. Isso não é a ação do Espírito Santo. Basta tirar as musiquinhas por detrás, basta tirar alguém que fica silabando e fazendo barulhinhos com a boca, que esse transe hipnótico para. Isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, entre os diversos dons, ouvimos também, ele deu aos apóstolos o falar na sua própria língua e ser compreendido na outra língua. Ele não deu um pseudo-dom de ficar murmurando e dizer que isto é língua de Espírito Santo ou língua de anjo. Não. O dom das línguas de que fala a palavra de Deus é: estes apóstolos começaram a falar na sua própria língua. Diz muito bem aqui os Atos dos Apóstolos que ouvimos. E os outros estrangeiros entenderam na sua língua. Nós podemos dizer: mas isto era um milagre dos primeiros tempos. Sim, era dos primeiros tempos para a difusão da fé. Mas também nos nossos tempos, também no século XX. Recordemos, por exemplo, aqui muito próximo de nós, o testemunho do Santo Padre Pio de Pietralcina, que atendia durante horas e horas e dias pessoas em confissão. Há centenas de casos de pessoas que não falavam italiano e o Padre Pio não falava outras línguas, e elas se confessavam na sua língua e ouviam o Padre Pio falar na língua delas, dando os conselhos e absolvição. Isso é a ação do Espírito Santo para crescimento da fé. Também nós, quantas vezes não nos entendemos falando a mesma língua? Por quê? Ainda ontem dizia, às vezes o padre fala e parece que está falando grego para uma comunidade que fala português e não entende grego, porque ainda não há aquela sintonia, não há aquele acolhimento ao Divino Espírito Santo. E então o padre diz A e entendem Z. Eles dizem B e o padre entende X. E já não há mais comunhão. Por quê? Porque se baniu o Espírito Santo, e o Espírito Santo então não pode agir. Nós os escutamos, dizem estes estrangeiros, anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Ainda ontem
na vigília de Pentecostes, recordávamos aquela leitura da construção da Torre de Babel, a Torre da Confusão, onde os homens foram separados por línguas, porque motivados pela arrogância queriam tirar o lugar de Deus. Esta confusão das línguas acaba com a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. E aqui retornamos: não queirais resistir ao Espírito Santo, não contristeis o Espírito Santo, não expulseis o Divino Espírito Santo, deixai que Ele haja sobre nossas vidas. Deixemos que Ele haja em nossas vidas. Ao Evangelho, o Santo Evangelho que ouvimos o Senhor dizendo: como o Pai me enviou, eu também vos envio, disse aos discípulos. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, serão retidos, ou seja, não serão perdoados. Aqui, o primeiro dom do Espírito Santo que o Senhor dá aos apóstolos é o perdão dos pecados. Recordem que quando o Senhor perdoava os pecados, os fariseus, os mestres da lei, todos aqueles que se opunham a Deus, que se opunham ao Espírito Santo, diziam: mas ele é só um homem, quem é ele que julga perdoar pecados? E então Jesus mostrava: aqui está, não só perdoo, como curo e demonstro por minhas obras. E este poder o Senhor deixou na sua igreja aos seus discípulos, que nos transmitiram o sacerdócio que receberam. E ainda hoje há quem diga: mas como é só um homem? Como pode perdoar os pecados? É claro, está correto, é só um homem, mas não é este homem que fala agora que perdoa os pecados, é o Senhor por meio dele, através do Espírito Santo. Não queirais resistir ao Espírito Santo. Aqui recordemos: como o Pai me enviou, eu vos envio. Estamos fazendo a obra que o Senhor nos mandou fazer. Ah, mas eu penso que não. Está resistindo ao Espírito Santo. E Jesus diz: aquele que vos ouve, dizendo à sua igreja, aos apóstolos, aquele que vos ouve, a mim ouve, diz Jesus. E quem vos ouve, ouve o Pai que me enviou. Aqui vem o pecado da resistência ao Espírito Santo, o pecado da resistência ao Pai, o pecado da resistência ao Filho. Jesus nos diz e nos ensina que todos os pecados são perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. E qual é o pecado contra o Espírito Santo? É resistir a Ele, é ver a obra dele e dizer: mas eu penso que não é assim e vou fazer diferente. Isso é resistir ao Espírito Santo. E se não nos arrependemos disso, então não teremos parte na vida eterna. Ora, é uma consequência, como dizemos, lógica. Como 2 e 2 são 4, não vão dar 5 nem vai dar 3. Se deu 5 ou 3 é porque a conta está errada. Se o Senhor enviou seu Filho, e seu Filho prometeu que enviaria o Espírito Santo, e enviou. Se seu Filho criou a sua igreja, e criou. Se seu Filho deu o poder aos apóstolos, e deu. Se Jesus é Deus, então 2 mais 2 são 4. Se Jesus é Deus, Ele não nos engana, nem se pode enganar. E portanto Ele deixou tudo aquilo que devia deixar na sua igreja. E portanto aqui cada um examine o seu coração. No que ainda estou resistindo ao Espírito Santo? No que ainda estou entristecendo o Espírito Santo? No que ainda eu colaboro tristemente para expulsar o Divino Espírito Santo? É a partir desta anamnese, a partir deste recordar-se dos seus atos e dos seus fatos, é que nós podemos, como sempre devemos, pedir perdão e voltar. E então somos perdoados.
E então recebemos a graça de Deus. E com ela, o próprio Divino Espírito Santo que distribui todas as graças e dons. Dirá o Senhor para nós: vinde, benditos de meu Pai, porque fizestes todas as obras que eu indiquei àqueles mais pequeninos no reino. Portanto, um dos critérios maiores para entrar no reino é não resistir à ação do Espírito Santo que nos impele à caridade, ao serviço. Quantas vezes ouvimos: eu até já pensei em ajudar, em fazer, em servir, mas não sei como. Ora, o Espírito Santo te ensinará. Peça ao Espírito Santo que Ele vai te iluminar e esclarecer. É para isso que Ele está aí. Para nos recordar tudo aquilo que Jesus nos ensinou e para nos dar esta força, para nos dar este ânimo, para animar a nossa vida. Por isso é chamado Pai dos pobres, e todos nós somos pobres. Necessitamos de Deus, consolo que acalma, descanso no trabalho, na aflição, um sossego, um remanso, no calor, a aragem, no frio, o calor, a luz que acode a todos aqueles que a buscam, aquele que limpa o sujo, e nós pecadores somos os sujos, aquele sem o qual nada de bom podemos fazer, aquele que dobra a dureza do nosso coração, aquele que seca onde há demasia do que não deve haver, e aquele que rega onde há secura espiritual, aquele que é chamado o doce hóspede da alma. Todos nós gostamos de receber visitas em nossas casas e tratá-las bem, pois o Espírito Santo quer ser esse doce hóspede da nossa alma e, portanto, devemos tratá-lo muito bem, procurando conhecê-lo e fazer a sua vontade. E então saberemos que estamos amando o Pai, o Filho e o Espírito Santo quando somos dóceis ao Espírito. Que assim o Senhor nos ajude e distribua sobre nós esta graça da conversão, e depois que distribua sobre nós os seus dons conforme Ele aprouver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.